vi a hora do programa chegar na segunda pra gente começar o programa novamente. Tudo bem com você? Hoje eu vou ensinar a você fazer uma reciclagem de uma caixa de madeira. Aquelas que a gente às vezes ganha, né? Essa eu ganhei. Dá uma olhadinha na peça como que ficou. Nós vamos aprender uma pátina seca, uma pátina primitiva. Nós vamos aprender a decupagem de uma maneira diferente das que eu costumo ensinar. Vamos aprender a pintar um chipboard, a fazer stencil. A aula hoje vai ser super produtiva. Você está preparado daí? Então vamos lá, vamos começar então. A primeira coisa que nós vamos fazer, lembra da nossa aula número 1, que eu ensinei como a gente dá um fundo na peça? Como é madeira, não é um MDF, nós vamos usar a goma laca incolor. Então vamos lá. Aquele nosso material, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando os materiais para você, tá? A gente vai fazer bem devagarzinho, passo a passo, não fica apreensiva daí que vai dar tudo certo. Então a primeira coisa a fazer é usar a goma laca. Eu coloquei ela num potinho, né, de plástico, tudo pote descartável que eu ia jogar fora. Eu vou carregar o pincel de cerdas duras, esse do cabo amarelo, ó, é aquele que eu falei pra você, que a gente usa na goma laca, né? Ele é um pincel mais durinho. Esse pincel, tá vendo? Ele tá usadinho. Esse meu material, gente, não é material de cenográfico, não. É material que eu uso mesmo no dia a dia. Então, vamos lá. Vou passar na peça. Com tranquilidade, ela seca rapidinho. Conforme a gente vai passando, os veios da madeira vai aparecendo. É bem gostoso pintar madeira. Ela colabora para que a arte fique assim bem bonita. Então a gente vai esticando, ó, vira o pincel de um lado, do outro, bem tranquilo mesmo. Sem pressa, né? Pode voltar a pincelada para consertar, seca muito, mas muito rápido. Essa peça, eu ganhei ela da minha prima. Ela ganhou de alguém que ia descartar, né? Então, essa que eu fiz aí, eu fiz para eu colocar lá na cozinha, para guardar, assim, aquelas sobrinhas de bolacha, de batata palha, que a gente tá sempre abrindo. Então, você fecha o saquinho, ele não fica muito bonito, né? Fica lá esparramado na cozinha. Então, eu fiz essa caixa que a gente organiza ela, as coisas tudo lá dentro, fica bem organizadinho e você já sabe onde procurar. Tem muito essas caixas quando a gente compra jogo de talher, jogo de prato, então vem essas caixas de madeira. Ó, passou a goma laca, ela já vai mostrar até mais os veios. A gente pinta pouco quando a gente pinta pinos. Essa madeira aqui é pinos. A gente pinta bem pouquinho, porque a madeira ela oferece bastante elementos assim que fica bonito quando você pinta. Aí, depois que nós fizemos isso, nós vamos lixar. Essa lixa aqui é uma lixa de gramatura 220. Ela não é grossa e nem fininha, mas ela é uma lixa ótima, porque ela tem uma espuminha aqui, ó, não sei se dá pra pegar direitinho, ó. Ela chama Rhinosoft. Essa lixa o pessoal gosta, assim, procura muito ela. E ela não é muito fácil de encontrar. Mas ela é uma lixa muito durável. A gente pode lavar quando usa. Ela não arrepia a mão. Quando você vai fazer um cantinho, você dobra aqui, ó. A unha fica protegida para você lixar, tá vendo, ó? São truquezinhos que acabam animando a gente a fazer as coisas. Aquela lixa comum, ela arrepia demais, ela esquenta a mão. Isso não acontece com essa. Se alguém de vocês não encontrar aí, vocês podem me mandar um e-mail que eu sinalizo onde vocês encontrarem, tá bom? É um material assim mais difícil de achar, mas a gente sabendo o endereço a gente passa. Ok? Então, aí nós vamos lixar, né? Vamos dar uma lixada na peça. Esse lixado é só para ela ficar lisinha. Viu como que seca rapidinho?
sem muito esforço, sem machucar a mão, é um serviço bem tranquilo. Aí agora nós vamos na caixa. Ó, aqui eu já passei, para adiantar, eu já passei aqui a goma laca, agora nós vamos passar a tinta. Eu passei a tinta PVA violeta, ó, é esse tom aqui. É uma tinta da True Colors PVA. Vamos usar a nossa bandejinha, aquela que a gente ia descartar também. Vou hidratar um pincel aqui. Colocar um pouquinho na bandeja. Pincel hidratado. Deixa eu pôr meu óculos. E ó, vamos lá. Hidrata o pincel bem. E vem pintando. Ela tem bastante regularidade a peça, porque é uma peça feita assim, mais pra... Ela foi feita para proteger o material, né? Acho que a intenção era descartar mesmo ela depois. Mas não dá, né, gente? É uma peça bonita, não dá pra você ficar descartando, não. Quando você perceber que a sua tinta não tá correndo, é porque tá faltando hidratar, viu, gente? Às vezes, no meio do trabalho, a tinta começa a ficar ruim de correr na peça. Então, é só dar uma hidratadinha no pincel. Você vai hidratar o pincel, vai fazer isso aqui, ó. Põe ele um pouquinho na água, vem na tinta, mexe a tinta toda aqui dentro e passa na peça. Tá passando, a tinta tá ruim de correr, é porque tá faltando hidratar a tinta. Nesse caso dessa peça aqui, eu tô usando um pincel macio, mas você pode usar um pincel de cerdas duras, porque vai ajudar ainda a dar um efeito, porque essa peça é uma peça rústica, aqui pode estar usando o pincel macio, pode usar o rolinho também. Qualquer um dos dois dá certo também, tá? A gente tem que procurar evitar estragar os pincéis, né, gente? Porque pincel é investimento. Então tem que cuidar dele, saber em que peça que passa cada cerda de pincel, que é para não estragar. Tem pincel para todo tipo de superfície, tá bom? Então, ó, viu como é tranquilo? Precisa dar uma cutucadinha, né? Pra entrar a tinta nos vãozinhos. Ó, aqui também tem que pintar tudo. Como eu fiz aqui, eu dei apenas uma demão. Essa tinta é uma tinta que tem uma cobertura excelente. Ela é um PVA de uma cobertura maravilhosa. É da linha Baby, é tinta nova, é cor nova no mercado. Mas ela cobre muitíssimo bem. Ó, aqui tá faltando tinta nos cantinhos ainda. Vamos dar uma caprichada. Não é, gente, para deixar sem tinta, né? Às vezes não é essa técnica. A gente vai pintar essas madeiras, a gente sabe que elas dão um efeito assim bonito e a gente acaba deixando pouca tinta. Aqui é para passar a tinta bem passadinha, depois nós vamos tirar a tinta na lixa. Não é para deixar a hora que você estiver pintando sem área de cobertura não, tá? Bem pintadinho. Aproveitando para falar aqui também, toda vez que você for pintar uma peça e que você tá pintando ela e você vai retocar, se a tinta estiver úmida, você toma cuidado de não ficar passando o pincel consertando naquele momento, porque o que acontece? A tinta acaba removendo a tinta de baixo. Eu vejo isso muito quando as alunas começam a fazer aula comigo, então elas querem dar uma cobertura na primeira demão. Não faça isso não. Passa uma demão, deixa ela como ficou, lixa, aí na segunda demão você conserta essa cobertura anterior que você fez, tá? Porque se você volta muito passando a tinta em cima,
a tinta acaba removendo a tinta de baixo. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você alguma vez e você não soube o que estava acontecendo. Já aconteceu comigo e de tanto fazer eu percebi isso. A tinta remove a tinta, tá bom? Então passou. De repente ficou uma nuance mais clarinha lá atrás. Não vá consertar naquele momento. Espera secar, dá a lixada e depois você volta e passa uma outra demão de tinta. Combinado? Bom, então o que eu fiz? Aqui eu passei uma demão. Agora nós vamos lixar. Olha, gente, dentro da peça eu também pintei, tá? Tem muita gente que não pinta dentro de peça. As peças precisam ser pintadas, né? Principalmente, a gente começa fazendo pra gente, depois a gente começa a presentear, a gente começa um vizinho gosta e você gosta do vizinho, você dá. A gente tem esse hábito de estar dando as primeiras peças que a gente faz, mas depois isso se torna repetitivo, todo mundo quer, então você começa a vender. Então, vamos caprichar na parte de dentro. Tem muita gente que faz artesanato, então você tem que ter um diferencial nas suas peças. Então dentro tem que ser pintado. Ela pode ter gaveta, ela pode ser vazia como essa, ela pode ter ser pequenininha, o tamanho que for. Essa peça tem que ser cuidada dentro, tá? Porque quando abre vai ver o teu trabalho. Então vamos lá. Aquela mesma lixa 220 que eu peguei para dar a cobertura na peça, eu vou usar ela para desgastar. Essa pátina chama pátina primitiva. Como ela funciona? Ó, eu dei apenas uma demão na peça que estava com uma goma laca, então eu vou lixar. Eu acho que não precisa de uma gramatura maior, tá bom? Por que uma demão só dá? Porque quando eu lixar, vai aparecer, essa madeira, ela é toda irregular, ela é cheia de relevo, cheia de corte. Então, ela não foi lixada nem cuidada. Do jeito que ela estava rústica, que ela foi feito o corte, ela foi montada a peça. Então, é essa hora que a peça fica bonita, quando a gente lixa. Pátina primitiva, uma demão e lixa. Então, vamos lá. Você vai sentindo os movimentos, você vai no veio da madeira. Onde você vê que ela tem veio, no sentido do veio, é onde você vai lixar. É bem sutil o efeito dela. Eu vou posicionar para pegar bem o efeito do desgastado. Ver se dá para aproximar um pouquinho mais. Olha que legal. Assim, a gente vendo ela de perto, aparece bem mais. Por isso que você tem que passar a goma laca, tá vendo? Porque a gente vai lixar e vai aparecer o fundo. Mas isso aqui não vai ser o fundo da caixa pura, vai ser o fundo da caixa com a goma laca, tá? Eu vou lixar. Aqui eu já lixei, olha. Como ficou bacana, aparecendo aqui os desgastes, ó. Aqui do lado, do outro. Agora eu vou lixar aqui. Então vamos lá novamente. Aqui tem uns nós, ó. Eu vou evidenciar esses nozinhos aqui, porque vai ficar bonito. Olha que legal. Quanto mais danificadinha ela tiver, mais bonito fica. Vou deixar aqui pra ele mostrar bem de pertinho. Conseguiram ver? Viu que bacana que fica? Isso é um efeito, tá bom, gente?
tá usando muito essas peças agora de demolição, peças com bastante desgaste, fica bem chique aí numa decoração. Olha que bacana. Então vamos lá. Então o que que eu fiz? Aqui tá molhado ainda, vai secar. Nós vamos para a tampa, porque eu vou mostrar para vocês a decupagem. Depois nós vamos fazer o stencil lá, tá bom? Então, ó, essa daqui é a tampa. Aqui, ó, dá pra você ver bem que eu fiz uma decupagem, ela é bem tranquilinha. Tá vendo? É de cupcake. Essa daqui eu fiz pra guardar bolacha, né, gente? Essa daqui eu vou fazer assim pra guardar coisas de maquiagem, escova, essas coisas. Então tem uma decupagem, ó, bem delicadinha aqui. É diferente, essa decupagem é diferente da que posteriormente eu vou ensinar pra vocês. Então, como que eu fiz? Eu escolhi um guardanapo. Eu escolhi esses dois guardanapos aqui, ó. Um de pássaro, ó, e outro de flores. Esse é o de flores e esse é o de pássaro. Eu fiz um composê, eu usei só o passarinho mesmo. Eu vou usar mais as flores em cima. Então, o guardanapo, eu não tive a oportunidade de falar para vocês ainda. A gente faz o seguinte. Quando um guardanapo, ele fica muito mais bonito quando você decopa ele tirando o fundo. E como a gente tira esse fundo? Eu não costumo cortar. Eu rasgo o guardanapo, porque quando eu rasgo, ele é rasgado em camadas, então ele se funde melhor na peça. Ele parece uma pintura, dependendo o desenho, fica parecendo que você pintou. Então, eu tirei aqui uma parte dele, porque ele tem desenho repetido. Ó. Então, eu vou procurar tirar, ó, esse pedaço aqui, ó. Desse desenho aqui, ó, tá vendo? Então, como eu faço? Ele tem as duas folhinhas, eu não tirei ainda. Eu vou segurar aonde eu não quero que rasga, ó, aqui é a florzinha. Então, eu vou segurar aqui, ó, e vou puxar com essa mão direita, que é a minha mão boa. Aí, você vai fazer o contrário se você for canhota. Então, você vai rasgando, ó. Puxa lá, segura, protege onde você tá usando, onde você vai preservar e rasga do lado de cá. Espero que esteja dando para você ver em detalhes. Ó, eu já rasguei. Eu vou tirar o fundo do guardanapo. De novo, venho aqui, ó, seguro e vou puxando, ó. Vou contornar minha flor, ó. Vou puxando. Com esse dedo, eu protejo o guardanapo, o desenho que eu não quero que estrague. E com esse, eu vou arrancando, ó. Tá vendo? Ó, vou tirando o fundo. Outra dica que eu vou dar pra você, quanto menos você quer que apareça, quanto mais você quiser que pareça ser uma pintura, você tem que combinar a cor do fundo com a cor da peça. Quanto mais parecido for a cor do fundo com a cor o fundo do guardanapo com a cor da peça, menos vai aparecer, que é uma decupagem. Nesse caso aqui, eu não me incomodei com isso. Mas se eu quisesse que ele sumisse aqui, eu usaria um tom de ocre, tá vendo? Um tom de camurça, tá? Então, foi isso que eu fiz. Tirei todo o desenho que eu queria. Então, ficou desse jeito aqui, ó. Eu trouxe pra adiantar, pra mostrar pra vocês. Ficou dessa forma, ó. Nesse aqui, eu já tirei as duas películas de atrás. Olha como ele é fininho, quase que transparente, tá vendo? Uma folha bem delicada. Aí, eu tirei 4
florzinha. Você vai ver na tua peça quantas precisam. Eu tirei 4. Ó, essa eu deixei ainda com as folhas atrás, as que protegem, para poder ensinar vocês como tira. Tá vendo? Ela fica mais clarinha, ó, porque ela tem 2 folhinhas atrás, tá? Eu faço o seguinte, eu pego um pedacinho de fita crepe, porque é difícil da gente tirar essa folhinha, ó. Eu teria que ficar lutando aqui, ó. Eu ia acabar rasgando, tá vendo? Aqui ainda vai, ó. Essa primeira é mais fácil de tirar, ó. Olha a luta. Então, para você não ficar fazendo isso aqui, tentando tirar, você coloca uma fita crepe, um pedacinho pro lado de trás, ó, o desenho é aqui, você coloca a fita crepe aqui atrás e puxa, ó, que 10, e tua folhinha fica perfeitinha, tá vendo? Não precisa ficar sofrendo mais, tá bom? Eu falei pra você que eu ia te ensinar uma decupagem diferente. O que que acontece? O guardanapo, você que tá aí acostumado a fazer artesanato, você sabe que ele tem uma prensa. Eu não sei se vai dar pra mostrar aqui. Ó, ele tem, em toda a barra de todo o guardanapo, ele sai de fábrica com 2 folhinhas atrás, que protege também, e é prensado, para ele não soltar daqui, né? Até chegar na tua casa, ele tem que estar protegido. Então, essa prensinha, quando a gente passa goma laca incolor, ela não some. E eu sou meio chatinha para as coisas. Eu gosto que ele fique imperceptível. Então, a maioria das vezes eu colo com cola mesmo. Mas aqui no caso, na peça em questão, ela já é uma peça rústica. E outra coisa, ela, além dela ser uma peça rústica, o brilho dessa goma laca, ele vai sumir aqui. Se der para ele mostrar aqui na peça, para vocês só terem uma ideia. Bem aqui, ó, aqui dá para mostrar, quer ver? Ele não fica brilhante, porque o MDF absorve toda a goma laca. O MDF não, a madeira. Se a gente passa no MDF, fica brilhando ali em volta e isso me incomoda, porque depois não dá para você apagar mais. E na madeira não, ela absorve, então ele não aparece. Então hoje a dica que eu vou dar é de colar o guardanapo com a goma laca, tá bom? Então vamos lá de novo. Eu vou fazer uma pátina bem tranquilinha aqui embaixo, antes de fazer a decupagem do guardanapo. Eu usei a tinta branca. Naquela minha peça ali, ela foi evidenciada os garfos e as colheres. Dá uma sinalizada para o pessoal ver. Bem no meio da peça. E eu não sei se você percebe, ela é mais clara, tá vendo, ó? Isso foi um efeito que eu fiz, eu quis que ficasse desse jeito. Depois de pintada, eu dei esse efeito, que era para justamente evidenciar a carimbada no meio. Então, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. Ó, eu vou carregar o rolinho de tinta. Eu vou trabalhar o rolinho aqui na bandeja. Como que eu vou trabalhar? Eu vou colocar a tinta ao redor de todo o rolinho, ele não pode ir com falha. Vou passar aqui para tirar o excesso, tá? Essa eu vou fazer do mesmo jeito daquela. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar umas roladinhas aleatórias, tá? Eu não sei se dá pra você perceber direitinho aí, mas quando você fizer em casa, você vai entender o que eu tô falando. Ó, aqui eu vou caprichar mais, porque é nesse meio que eu vou carimbar. Eu quero evidenciar a minha carimbada, então eu quero deixar um pouquinho mais claro.
Vou carregar o rolinho de novo, nesse mesmo restinho que tava aqui na bandejinha, ó, e venho fazendo isso aqui, ó. Dando umas roladinhas. Eu vou fazer um pouquinho mais forte no meio, pra você perceber bem direitinho, porque são peças em tom muito clarinhos, talvez você não perceba com muita nitidez, né? Mas, ó. Viu? Aqui ficou um pouquinho mais claro. Mas eu não deixo marca não, viu, gente? Eu tiro, eu faço uma fusão aqui da tinta anterior, tá vendo, ó? Você pode perceber que não tem marca de onde começa e de onde termina. É mais assim, eu dei mais uma clareada aqui no meio, ó. E também não é para cobrir a tinta de baixo, é só para dar umas... Eu vou aproveitar que eu tô trabalhando com rolinho e eu vou dar uma dica para vocês de rolinho. Quando vocês forem comprar rolinho, vocês procuram comprar rolinho que não tenha um plásticozinho aqui, ó. A maioria deles tem um plástico aqui, ó. Se você vai pintar uma caixa dentro, quando você passa esse rolinho no cantinho da caixa, ele vai riscando a caixa. Então tem algumas marcas que não tem, então dê preferência, tá? Esse aqui é um rolinho bem pequenininho, ele carrega pouca tinta, não gasta muita tinta, tá bom? Então era isso a dica do rolinho. Então eu fiz isso daqui, ó. Tá? Eu vou deixar ela secar, depois nós vamos fazer a decupagem. Agora eu vou ensinar vocês a fazer o stencil. Vamos lá, por partes aqui. Vai secando e eu vou mostrando pra vocês. Então vamos lá. Deixa eu organizar minha mesa aqui. Nessa peça aqui, eu fiz esses dois tons. Eu fiz o verde Riviera e o azul Porto. Para quem quiser saber, o tom daquela caixa foi esses dois aqui, tá? Da True Colors. Como é uma outra cor, eu mudei a cor do meu stencil. Eu vou fazer com PVA Quaresma, que é a linha nova, vintage, que tá muito em moda, e a PVA Terra Seca, ó. Duas linhas vintage. Elas combinam uma com a outra e combinam com o lilás de baixo, com esse tom de violeta baby que eu passei aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar um pouco da clara aqui. A gente começa sempre com a mais clara, viu, gente? Porque de repente também a gente não tem muito, como eu falo, muito pincel, você precisa de usar o mesmo pincel. Então, se você usou claro, quando você usar o escuro, não vai ter problema. Se você começa com a tinta escura, aí depois você vai usar o claro, não tem, ela vai ficar escura também. Então, vamos lá. Ó, eu tenho usado muito esses pincéis para fazer stencil. São brochas, elas são brochinhas antigas, né? Agora tá voltando muito, né? Todo mundo tinha mudado o jeito de fazer stencil com pincel tipo pituá, que é um pincel redondinho, menor aqui. Mas os stencil hoje tem desenhos muito largos. Se você fizer com aquele, vai ficar marcado o seu desenho. Então esse aqui, ó, é o ideal, tá vendo, ó? Esse aqui é um pelo mais clarinho. Ó. Ótimo também para fazer, tá? Eu vou usar esse stencil. Esse stencil é da linha Wall, né? Que é uma linha de... É uma linha de parede e de móvel, tá vendo? É um stencil bem maior. O que eu te falei? Já vou aproveitar para falar também. Eu deveria ter trazido, mas eu acabei não trazendo. Daquele pituazinho. Quando o stencil tem um desenho largo assim, o pituá, que é um pincel menor, ele vai marcar muito aqui, ó. Porque ele
por maior que ele seja, ele é redondo, então ele vai marcar esse centro, e eu não quero que marca, eu quero que fique assim, bem homogêneo. Então, pincéis mais largos vai dar muito mais certo e ficar muito mais bonito. Tenta aí na tua casa. Esse stencil é um stencil da OPA, tá? Então, eu vou posicionar aqui, eu vou virar, vamos ver se dá pra pegar assim, com ele virado. Deixar a parte da abertura aqui, ó. Eu posiciono ele aqui como eu quero. Eu não vou prender esse stencil, não há necessidade de prender, tá? Procure fazer stencil bem livre, porque muitas vezes você olha por baixo também, você retira, posiciona de novo. Principalmente os pintados, né? Com os que tem massa é mais difícil fazer isso. Mas os pintados você não precisa ficar prendendo, não. Então vamos começar do claro. Eu passei um claro nas pontas e o escuro um pouco mais do meio para baixo. Como eu tenho mais pincel, então eu vou ensinar para você. Eu vou fazer do jeito que eu tô ensinando, do jeito que eu tô falando, do claro. Vou usar só esse pincel, ó. Eu carrego o pincel. Deixa eu posicionar para vocês verem, ó. Puxei. Vou tirar todo o excesso. E vou na peça. Venho aqui, se precisar de virar, eu vou virar para facilitar. Ó. Aqui, ó. Bem tranquilo, pincelada bem solta, mão bem solta. Movimentos circulares, assim, ó. Circulares, de vez em quando dá uma varridinha nele. Vou carregar de novo, tirar o excesso. Eu sempre dou uma passada aqui antes, é mania mesmo, mas eu me sinto segura para não ir com o pincel muito carregado no stencil. Ó, nas pontas do stencil, né? Nas pontas do desenho. Carregar mais um pouquinho, descarrego, venho nas pontas. Não queira cobrir muito o fundo, porque ele acaba não ficando um efeito bonito, viu, gente? Pincelada muito, com a cobertura muito forte, ele não dá um efeito bacana. Eu já percebi isso, então eu faço uma pincelada muito leve, bem solta, bem tranquila. Ó, toda a ponta do meu arabesco, ó, nas pontas eu fiz um tom mais claro, tá? Aqui também é a pontinha daqui, então eu vou fazer aqui também. Vou carregar um pouquinho, descarregar. Ó. Fiz já as pontas. Agora eu vou fazer a parte de dentro. Vou carregar de novo. Agora não tem problema da tinta ser um pouquinho mais escura, porque meu pincel tava claro. Então não vai influenciar na cor, o que não aconteceria se fosse o contrário, né? Volto aqui na peça. Ó, já descarreguei o pincel. Vou pincelar aqui. Ó, fazer essa... Outra dica que eu vou dar, vocês estão percebendo, por exemplo, aqui, ó, ele tem uma pontinha. Os stencils hoje, os desenhos são muito bonitos, mas eles são muito recortadinhos. Então, você toma cuidado quando você vai fazer, onde tem essas pontinhas, você procura ir no sentido dessa ponta, porque se você vier de lá pra cá, você corre o risco de levantar ela e manchar o desenho. Aí você vai perder esse desenho aqui, tá? Aqui tem só essa ponta e essa daqui, ó. Olha aqui, ó, ela levantada, tá vendo? Então, quando for fazer aqui, ó, vem no sentido dela assim, tá? Evita ir daqui pra lá. Então, vamos continuar. Procura não deixar muito a marca, né?
de onde terminou uma e começou outra. Então, chega um pouquinho em cima da pincelada anterior, só para não ficar dividido, aqui uma cor, aqui outra, tá bom? Tá dando para entender aí, gente? Eu espero que sim. Ó, aqui eu esqueci, vocês estão vendo? Eu não passei nem aqui e nem aqui, o claro. Então, eu vou pular. Vou pular porque eu tenho que voltar aqui. Ó, a pontinha. Então, vou varrer essa pontinha pra cá, ó. Pra não correr o risco de eu levantar ela e estragar o desenho. Aqui já vou fazer o escurinho. A tinta mais escura, né? Parece que não, mas ela é mais escura que a outra. E aqui eu vou deixar pra fazer a clara. Outra coisa, pessoal, às vezes, por que tem que ter mais de um pincel ou então fazer esse jogo de cores? Pelo seguinte, você não pode lavar o pincel. Por exemplo, você acha que lavou e secou, tá limpo. Tá seco, mas não tá não, isso tem que ser assim de um dia para o outro, tá? Às vezes o pessoal usa o pincel, depois enxuga ele e vem na peça, aí ele vai borrar o desenho por baixo. É por isso, o pincel seco é seco de não ter usado, não é seco de ter lavado e ter secado ele não, tá combinado? Então faz isso aqui, ó, vamos tirar, olha que bonito que ficou. Ficou bacana, né? Viu como não é difícil? Eu fiz aqui, né? Vou fazer depois em casa aqui na frente, igual eu fiz na peça ali. Vou fazer toda a volta dele, pra ele ficar bem caprichado. Olha que bonito. Agora nós vamos fazer a decupagem, que já secou a tampa. Ó. Eu vou pegar um pincelzinho. Vou pegar a goma laca, viu como nós usamos pouco material aqui nessa peça? A mesma goma laca. Eu vou fazer um desenho assim aleatório. Um desenho não, um posicionamento aqui dos guardanapos. Primeiro eu faço o desenho aqui, né? Vejo como eu quero que fica, posiciono. Essa decupagem, ela é bem facinha. Ó, vou carregar o pincel na goma laca. Deixa eu tirar essas tintas daqui para não me atrapalhar. Ó, pus a goma laca aqui e vou do meio, ó, para fora. Do meio para fora. Eu venho passando por cima. Raramente eu faço decupagem assim, viu, gente? Porque eu não gosto daqueles gruminhos da prensa do guardanapo, fica aparecendo. E nesse tipo de peça ele não aparece. Então, e também some o brilho da goma laca aqui em volta, porque é uma peça rústica, eu não quero que brilhe. E se você passa isso no MDF, ele vai ficar brilhando em volta. Então, ó, do meio pra fora, do meio pra fora. Muita gente tem medo de fazer decupagem, vou fazer só mais um. Tem medo de fazer decupagem com goma laca, porque rasga o guardanapo. Mas se o pincel estiver carregado com a goma laca, não vai rasgar o teu guardanapo. Apesar dele ser fininho, a gente vem do meio pra cá pra tirar as bolinhas de ar que fica no meio dele. Do jeito que tá aqui, no final você pode lixar esse guardanapo, que ele não rasga. Aí ele vai ficar mais selado na caixa ainda. Tá? Ó, depois você pode alisar. Olha que legal. Que bonito que fica. Eu gosto muito de trabalhar com guardanapo. Tem uma gama de guardanapos aí no mercado, viu, gente? Custa baratinho. Aqui em Ribeirão custa cerca de 65 centavos.
esses guardanapos. Para você que está começando, não tem dinheiro para investir, né? Nosso intuito aqui é esse mesmo, que você tenha um trabalho, né? Prazeroso, você faz em casa, ao mesmo tempo que olha os filhos, né? E faz todo o serviço doméstico, você ainda consegue fazer peças bonitas para você estar vendendo. Muita gente compra. Tem peças de todos os preços, né? Começa das mais baratas, você vai ficando, vai tendo encomenda, você vai, daqui uns dias vai estar todo mundo ganhando dinheiro, se Deus quiser. Ó, então ficou assim. Depois ele vai secar, a gente pode até lixar. Aí eu usei esse chipboard da Momento Divertido para fazer uma graça aqui no meio. Porque aqui eu vou carimbar um passarinho aqui, ó. Então eu vou ensinar vocês rapidinho como que aquela tinta que eu usei para fazer o stencil é a mesma que eu vou usar aqui. Então naquele mesmo jeito, tinta clara nas pontas e a mais escura dentro, tá? Então eu vou carregar o pincel, a brocha, né? Isso é uma brocha. Eu tiro o excesso. Você pode pôr tanto de batidinhas, né? Assim. Quanto você pode fazer movimento circular. Olha, ele vai tingindo. É a melhor maneira de você pintar um chipboard. Isso chama chipboard, é uma peça de papelão. É fazendo dessa forma. Não usa pincel nessa peça não, tá bom? Aí eu vou pôr a mais escurinha aqui. Vou carregar, vou tirar o excesso. Nunca vem com excesso. Excesso nunca é bom em nada, né, gente? E vou pintar essa parte de dentro, ó. Eu espero que aí em casa dê pra você ver a diferença das cores. Em vez de fazer uma pintura chapada, faz uma pintura assim, em cores, né? Em 2 tons. Fica muito bonito. Eu poderia até trabalhar mais coisa aqui em cima. Mas conforme a gente for avançando as aulas, eu vou ensinando pra você. Olha, vê se tem como você ver a diferença. Deixa eu pôr aqui em cima, ó. Olha que legal. Dá a impressão que não vai ter diferença, mas fica diferente sim. Uma cor da outra, tá? Aqui nesse meio, eu vou fazer uma carimbada. A nossa aulinha tá acabando. Que pena, né, gente? Tava tão bom. Ó, eu vou usar uma carimbeira. Essa carimbeira é importada. Se alguém precisar também, fala comigo que eu mostro pra vocês onde compra. Pode fazer com tinta? Pode fazer com tinta. Mas aqui eu quis fazer com a carimbeira. É uma cor marrom, essa aqui chama Timber Brown. O carimbo. Por que que eu também quis fazer com a carimbeira? Esses carimbos de desenhos mais fechados, ele fica muito mais bonito quando a gente faz com a carimbeira. Tá vendo? É um carimbo de passarinho da Loucas por Caixas. Lindo, lindo. Aqui é o polímero, né? Tem o desenho aqui embaixo. E em cima sinaliza que carimbo que é esse. Então, eu percebi já no fazer que com a carimbeira ele fica mais bonito. Então, aqui é sempre a carimbeira no carimbo. A gente bate aqui. Umas batidinhas, não precisa nem ser com força. Eu vou testar ele antes. Eu vou testar aqui na mesa, que tem um papel, ó. Eu ponho lá, faço uma pressão. Não é força não, é só para ele encostar mesmo na peça. Tiro e vejo. Olha lá, ficou perfeitinho. Então vou para minha peça. Esse carimbo eu não usei, então é um teste também que eu tô fazendo. É a primeira vez que eu uso ele. Ó, põe aqui. Aqui você pode fazer, eu já sei que ele cabe aqui dentro. Eu posso carimbar e depois colocar. Então, é mais ou menos aqui, ó. Então, eu faço aquela pressãozinha e tiro. Olha como ele ficou. Bem rústico, bem do jeito que eu queria mesmo. Olha que bonitinho. Aqui, gente, eu vou colar com essa cola da True Colors, que é a multicola branca. Eu passo um pouquinho atrás e colo.
Ele seca assim rápido, dentro de 1 hora tá tudo prontinho. Nessa peça, gente, eu vou passar cera. O acabamento dela vai ser com cera. Sabe aquela cera de supermercado, aquela que eu usava, né, para encerar o chão lá de casa? Ela tem um monte de marcas, é uma cera em pasta, não é cera líquida, é incolor. Você compra uma lata daquela, depois você tira um pouquinho daquela cera de dentro da lata, põe num potinho com tampa, fecha, usa um paninho de malha daquelas camisetas velhinha, branquinha, você separa para estar passando a cera, porque como ela é uma peça rústica, eu não quis brilho nenhum nela, mas eu preciso de proteger ela e a cera vai me dar essa proteção que eu preciso para essa peça. Então carrega o paninho, passa em toda a peça. Nessa de biscoito eu não passei por dentro, porque como é alimento, ele depois pode ficar cheiro, né? Mas nessa que vai para o quarto da minha filha, eu vou passar assim, passa por dentro, passa por fora. Ela vai secar rapidamente, porque a madeira também chupa um pouquinho essa cera. Depois que ela secar, você dá um lustro com essa mesma malha, pega uma pontinha que você não usou ainda e tá pronta a sua peça. Eu espero que você consiga fazer uma peça dessa em casa, né? Um reciclado desse. Tenho certeza que se você vasculhar aí, você vai achar uma caixa dessa perdida lá, ou mesmo reformar uma caixa antiga que não tá tão bonita, né? A gente que é dona de casa gosta de tá deixando sempre assim bonita a casa, então você reforma ela, elimina aquela tinta de baixo, dá uma lixada e começa como nós começamos aqui do zero. Eu espero encontrar você aqui a semana que vem novamente, na segunda. Vai ser um prazer imenso. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa terceira aula, que hoje foi reciclado de pinos, né? Com a técnica de decupagem com goma laca, carimbada e chipboard e stencil. Um grande beijo para você. Até a semana que vem. Tchau!